Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Como vocês estão, meus irmãos? Tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trazer mais um assunto de conhecimento geral, muito bom mesmo, tá? Você sabe o que aconteceu nos anos 70, depois de Cristo? Você como cristão, você como crente, você como evangélico, tem o direito e o dever de saber o que aconteceu nos anos 70, depois de Cristo. O que sabe o que aconteceu? Preste atenção. Jerusalém, ele foi sitiado. Jerusalém foi sitiado por Tito, uma grande guerra. E nós vamos fazer um comentário onde Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo, foi o ápice na primeira guerra judia, né? De 66 a 73 depois de Cristo, tá certo? Então, em relação às tensões entre as duas forças, né, com o Império Romano, em uma transição entre o Imperador Júlio Claudiano, tá, para a dinastia Flaviana, em meados dos 69 depois de Cristo, havia uma grande pressão para reprimir uma rebelião que estava acontecendo na Judéia. Então, fica comigo até o final que nós vamos falar sobre isso, tá? E você vai aprender um pouco mais, como eu, tá certo? Sobre o que aconteceu realmente nos anos 70 depois de Cristo. Essa grande revolta judia, tá certo? Mas antes, eu tenho que pedir a você, não posso deixar de pedir. Vem aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, meu irmão. Me ajuda a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Falta pouco, faltam 300 ou 200 e pouco. 300, vou botar 300, falta 300. Nós temos 700 inscritos, irmãos. Se cada um de vocês pedir uma pessoa para se inscrever no canal, que é de graça, não paga nada, logicamente que nós atingiremos e passaremos dos 1.001 inscritos. Basta você querer, basta você entender que precisa me ajudar a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Eu conto com você. Eu não posso deixar de contar com você, não posso. Eu preciso de você. Então, não esquece. Tem aqui esse nomezinho preto e negrito, escreva. Clica ali, aparece a palavra toda. Você clica ali, aparece um sininho. Você clica no sininho que você vai receber as notificações. Não deixa de fazer isso não. Outra coisa importantíssima é você curtir, irmão, e deixar seu like. Quando você curte, você está dizendo para o YouTube para que ele possa expandir esse vídeo para outras pessoas, tá? E deixe seu comentário, tá, a respeito do assunto, tá bom? Mas vamos lá. Essa grande revolta é devida aos tumultos religiosos, né, irmãos? E incrementos que nos impostos sobre o último imperador Júlio Claudiano, Nero, tá certo? Em 54 a 68, existia um descontentamento, sabe, irmãos, evidente entre o povo da Judéia, tá certo? E o governo romano. Então, com os protestos, tá certo? Desprendendo, o procurador, um tipo de governador romano, tá? O nome dele era Gésio Cloron, saqueou, certo, o segundo templo em Jerusalém, reivindicando dinheiro para o império. Essas ações, irmão, acoplada com tensões pré-existentes, desencadeou uma rebelião que acabou se disseminando, tá, por toda a Judéia, dando o começo da primeira guerra judia romana, tá certo? Com a rebelião que estava acontecendo, ganhando o monumento, o general Vespasiano, tá certo, do imperador romano, foi apontado para lidar com o tumulto na Judéia. Com seu filho Tito ao seu lado, ele efetivamente, irmão, sufocou a revolução, tá? Ao conquistar os redutos fortificados que circundavam, tá, a fortaleza principal de Jerusalém. Apesar de se passar 2 anos após o início da revolta, Nero cometeu suicídio e inaugurou um ano dos 4 imperadores. Por último, Vespasiano, de 69 a 79, ou seja, 10 anos, iria assegurar o trono com o suporte das legiões, tá, sob seu comando, e ele retornaria a Roma.
e ele deixou na Judéia o seu filho Tito. Aí tomou o controle das legiões, dando continuidade na luta dos judeus. Em 14 de abril de 70 depois de Cristo, Tito, o imperador romano, tá certo, marchando em direção a Jerusalém. Esse dia foi somente 3 dias prévio da Páscoa. Naquele ano, no qual, em parte, foi grande a causa, tá certo, o aumento da população de Jerusalém. Então, Jerusalém era um local fácil de se defender no templo do sítio. A cidade foi construída entre vales. Ela era, vamos dizer assim, elevada com isso, difícil acesso, circuncidar. Por uma muralha, Jerusalém tinha sido dividida em seções designadas cidades altas na parte oeste, onde os cidadãos de maior poder aquisitivo moravam. E o monte do templo, a parte leste da cidade, tá apenas no norte do templo, tá certo? Estava localizado a fortaleza de Antônia. Isso é muito importante. Uma segunda muralha os protegia no norte, começando na fortaleza. Durante a guerra, as pessoas de Jerusalém terminariam a terceira muralha mais externa, tá certo? Então, com a maioria dos outros redutos fortificados judeu conquistados e a Páscoa acontecendo, muitas pessoas tinham viajado a Jerusalém. Não sabemos se por razões políticas ou religiosas, mas com certeza era religiosa. Mas sem dúvida existia um fluxo de pessoas na cidade, e quando os exércitos romanos chegaram, estabeleceram um perímetro com tantas pessoas lá, e a guerra indo de mal a pior para a Judéia, existia inúmeras facções dentro da rebelião, resultando em muitos conflitos internos, especificamente em Jerusalém. Este tema causou a perda em recursos humanos e consumiu grande parte da reserva de comidas previamente armazenado. E as duas lideranças predominantes das facções da cidade eram Simão Bar Johares e João Simão. E o seu grupo controlava a cidade alta e o palácio de Herodes no oeste, enquanto João e seus homens mantinham sua posição no monte do templo, com ajuda aproximando-se. A luta estava próxima a começar, ou seja, um lugar onde tem divisão, não tem como vencer guerra, não tem. Então, Tito e a sua religião chegaram em 14 de abril do ano 70, depois de Cristo. Ao chegar, Tito saiu de cavalo com batedores para avaliar a área ao redor do templo. Neste momento, os rebeldes atacaram os batedores de Tito, a quase mataram o general. Pego de surpresa e fora da formação, os romanos perderam muitos homens nessa luta rápida. Após o embate entre os batedores e os soldados judeus, os romanos estabeleceram um acampamento ao leste da cidade, na montanha do Olivos. Vendo que lá existia obstruções de vegetação intermináveis, Tito ordenou que o terreno fosse cortado e planado para aumentar a visibilidade e mobilidade para o equipamento de sítio. Ele agora estava totalmente preparado para começar o sítio com seu acampamento base estabelecido. Neste ponto, Tito montou mais 2 acampamentos, tá certo? Ao noroeste da cidade, os romanos começaram a construir rampas em cima de terceiras muralhas, lançando mísseis na equipe de construção. Os judeus não entregariam a muralha sem uma luta. Os romanos protegeram a construção das rampas, utilizando suas artilharias como resposta. O exército de Tito, irmão, demorou somente 15 dias para quebrar a muralha mais extremas. Apesar dos louváveis esforços dos rebeldes, Roma construiu um novo acampamento e os judeus retrocederam para a segunda muralha. O momento levou, irmão, para uma rápida brecha na segunda muralha e tomou somente 4 dias para passar por aquela muralha. Você vê que percebe que já estava bem próximo. Então,
Até esse momento, Roma estava fazendo um progresso constante em direção à conquista da fortaleza. Somente ao redor de 20 dias, desde o começo do sítio, que Tito tinha conseguido penetrar, a segunda barreira de defesa da cidade. As legiões atravessariam assim que um buraco fosse aberto perante aquela muralha. Enquanto eles avançavam através da cidade em direção à última barreira, os rebeldes se emboscaram a brecha e era tão estreita que somente dois ou três conseguiriam retroceder e sair de volta. A brecha era suficiente estreita para acabar formando um ponto de estrangulamento, onde os rebeldes massacrariam os soldados nacionais, tá certo? Então a derrota não foi devastadora, mas a moral foi fraquejada dos acampamentos romanos naquela noite, tá certo? Com a mais recente derrota fresca em mente, ambos os exércitos, Tito ordenou uma muralha que ia circunverão, tá certo? A ser construída. E seu objetivo era distrair suas legiões para ficarem lamentando em perdas e impedir comida de serem contrabandeadas para Jerusalém. Tito remontou o assalto na segunda muralha. Desta vez, quando o exército estivesse dentro, ele ordenou que toda a muralha fosse destruída, exceto pelas torres. Os líderes rebeldes acabaram ordenando um retiro para dentro da primeira muralha. Com o perímetro menor, se tornou muito mais fácil para os judeus assegurarem esta linha. E as muralhas mais altas e grossas da fortaleza de Antônia tornou uma posição mais fácil de defender. E foi aqui que decorreu o sítio Andaria. Como feito nas outras muralhas, Tito ordenou a rampa a ser construída, onde arietes e torres de sítio foram situadas nas muralhas. Depois de 17 dias, a preparação foi finalizada. Roma estava pronta para atacar a fortaleza. Desconhecido pelos romanos, os judeus tinham cavalos, uma mina que percorria diretamente debaixo do acampamento recém-construído. A mina foi preenchida com combustível, depois incendiada. A mina colapsou e o projeto de engenharia. E quando o fogo surgiu, veio à tona e ele incendiou equipamento de sítio. Não se podia subestimar, tá certo? A engenhosidade dos defensores. Usando todos os recursos que eles tinham, eles foram capazes de frustrar uma máquina militar bem engrenada. Você vê como é que é as coisas, né? Então, a vitória na mina teve vida curta. Quando o incêndio foi extinguido, Tito ordenou um ataque à fortaleza. Enquanto a mina foi engenhosa, continha uma falha fatal. Ela enfraqueceu as fundações da fortaleza. Depois de um dia de ataque, a muralha colapsou, ou seja, caiu. Os romanos tinham penetrado a primeira muralha e tinham dado um passo à frente no monte do templo. Veja que coisa, que batalha, né, irmãos? Então, o sítio, em particular, demonstrava posicionamento e determinações de ambas as forças. Os judeus lutando por sua sobrevivência e os romanos demonstrando a sua disciplina e os seus treinamentos. Quando as muralhas da fortaleza caíram, os romanos se depararam um novo desafio. Sua própria oposição. Rapaz, você veja como é as coisas, né? Veja bem como é as coisas. Dividido, irmão, ninguém ganha guerra. Ninguém ganha guerra. Dividido, a gente somente, irmão, dá vazão ao inimigo. Então, com uma brecha na muralha, uma pequena contingência de soldados atacaram de noite. É importante mencionar que eles fizeram isso sem receberem ordem direta. Quando os defensores perceberam que não era toda a força de Roma, eles se mobilizaram para impedir os romanos de galgarem uma posição a mais poderosa. E os reforços humanos efetivamente chegaram a uma batalha em grande escala, desencadeou. E sem a mínima vantagem de se posicionarem em formação mais cedo, os judeus conseguiram uma vitória
no final da primeira batalha do templo. Nesse período, Tito ordenou que a fortaleza fosse totalmente destruída. Um novo ataque foi desencadeado durante a noite. Os legionários eram altamente treinados, mas a área era bem confinada e o caos foi demasiado para operar de uma maneira mais efetiva. A batalha durou até o amanhecer, mas nenhum dos dois lados conseguiu tomar a posição de vantagem. Ultimamente, eles lutaram a segunda batalha no templo, até em um impasse. Algum momento depois da conclusão desta batalha, os rebeldes atraíram os romanos até as muralhas externas do templo. Os judeus retrocederam na esperança de que eles pudessem capturar os maiores números possíveis de inimigos. Mas a muralha, antes que defensores sediassem as colunas, do qual eles tinham acabado de retroceder, soldados presos em um inferno acima das muralhas chegaram a ser vistos por ambos os lados da batalha. A vitória, mais uma vez, fortaleceu a moral judia e, ao mesmo tempo, de uma maneira desfavorável, acabou afetando Roma. Veja bem, na terceira batalha do templo, Tito destruiu toda a colunata, norte, para proporcionar uma abertura mais ampla por suas tropas. A área em aberta fez possível empurrar para frente a formação. Com isso, deu aos agressores uma vantagem incrível. Com os defensores confinados ao templo, o interior, a derrota era eminente para os judeus. Em vez dos romanos avançarem sua ofensiva, os judeus investiram em um contra-ataque e atacaram as linhas inimigas. No entanto, surpresos, os homens de Tito mantiveram suas linhas e eles lutaram por várias horas, mas nenhum dos dois lados conseguiram tomar o território. No final, acabou em um empate. Então, cada vez mais desesperados, os judeus atacaram outra vez. Desta vez, contudo, os romanos não somente mantiveram suas linhas, mas também tomaram o território, colocando os rebeldes contra o templo. E eles lutaram em espaço confinado mais uma vez, sem ordem. Uns poucos legionários tomaram a iniciativa e começaram um fogo no templo. Os caos que se desencadeou favoreceu os agressores, e os romanos ganharam o dia, um salto ao templo. Os romanos os saquearam por suas riquezas. Assim concluiu a quarta batalha do templo. Roma conquistou o resto de Jerusalém, restante do sítio, veio com uma certa facilidade para os romanos. Depois que Tito reivindicou o templo, realizou seus próprios sacrifícios dentro de sua muralha, houve um requisito por dois líderes judeus, Simão e João. Eles pretendiam negociar uma maneira fora da cidade, porém Tito não iria ceder qualquer vantagem a eles. Em vez disso, Tito ordenou uma parte da cidade ser pilhada e queimada. Roma empurrariam as forças rebeldes até a parte alta da cidade, ao palácio de Herodes, onde eles fariam seu último ato de resistência. Significadamente enfraquecidos, os judeus estavam incapacitados para se defenderem a si mesmos, da mesma maneira que eles tinham feito antes. Tito cercou os rebeldes, colocando a unidade de sítio dentro da cidade e flanqueando do lado de fora um muro. Sem o poderio de seus homens para se defender, Jerusalém tinha sido conquistado. Roma repartiu as suas punições com a batalha concluída. E os vitoriosos, no comando, é estimado pelo historiador antigo Tácito, LC 56 a 118 depois de Cristo, Flávio José 36 a 100 depois de Cristo, que teve estimadamente entre 600 a 1.100 pessoas mortas. Já pensou, irmão? 600 mil pessoas a 1.100.000 pessoas mortas no sítio, nesta guerra. Homens com idade de 17 ou mais velhos eram ou enviados para o campo de trabalho pesado ou moldados para serem gladiadores. Mulheres e crianças foram vendidas à escravidão. Para os dois líderes, Simão Bar Gioras e João Gixala,
Tito tinha outros planos. Os dois foram levados de volta a Roma, desfilados pelas ruas como prisioneiros e publicamente julgados. João foi sentenciado à prisão, enquanto Simão foi julgado, espancado, depois executado. Depois do sítio, Primeira Guerra Judia, romanos ainda seria lutado por mais de 3 anos. Outros sítios notáveis aconteceriam, como o suicídio em massa de Massada. Essa é outra história interessante. No fim, no tanto, os romanos seriam vitoriosos. Ultimamente, o sítio de Jerusalém não foi um sítio ordinário. Os efeitos duradouros que ele teve no Império Romano não podem ser quantificados, mas, sem dúvida, mudou o curso da nação. A vitória legitimou Vespasiano e Tito como imperadores capazes para assim começar a dinastia Flaviana. Irmão, mas tudo isso estava escrito na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 24. Tudo isso aconteceu, mas Jesus profetizou, Jesus falou, Jesus disse que iria acontecer aquilo, que ficaria pedra sobre pedra. E foi isso que aconteceu, tá bom? Então, irmão, essa é a história que vimos hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu li sem pausa para que o vídeo não ficasse grande, mas você pode parar o vídeo e escutar devagarzinho, não fazer suas anotações, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.